Ultimamente, todos devem ter percebido, né, que o cuidado com as crianças tem aumentado progressivamente. Cuidado no sentido de atenção, né? Isso é um fenômeno relativamente moderno, porque a criança, enquanto tal, né, ela foi tendo um protagonismo maior nos últimos anos e é facilmente perceptível o número de cursos, desenvolvimentos universitários em questão de pedagogia, etc., que estão voltados justamente à educação das crianças. Agora, tratando no sentido mais prático da coisa, e mais importante talvez, a educação das crianças não é uma atividade exclusiva de especialistas. A educação das crianças, considerada no sentido, né, mais amplo e mais importante, ela passa necessariamente pelo aquilo que a sua família entende por adequado, né? A educação dada pela família, que não se restringe à educação das boas maneiras e dos bons modos, vai ser parte integrante e fundamental da formação da criança. Mas, dentro dessa perspectiva, não é só a família que tem acesso e interesse na formação da criança. Nós temos também, inclusive a própria Constituição Federal já deixa isso claro, a figura do Estado como alguém interessado e participante ativo daquilo que nós chamamos da educação das crianças. Crianças aqui comporta crianças e adolescentes, certo? Então, temos aqui já, dentro do nosso campo social, uma estrutura que já está montada, inclusive há algum tempo. Ela tem uma série de requisitos, uma série de necessidades que precisam ser consideradas, muitas delas obedecidas, para que esse processo de educação funcione de uma forma, vamos dizer assim, aceitável, certo? Agora, o que é essa tal dessa educação? Educação, no sentido mais básico da palavra, significa condução, né? Pela etimologia da palavra, do latim, significa conduzir. E conduzir, necessariamente, precisa ser conduzir alguém a alguma coisa, ou a algum lugar. A educação não faz sentido ela por si mesma, porque ninguém caminha por caminhar também nesse sentido, né? Não, ela precisa de uma finalidade que a justifique. Se não há nada que você esteja visando, também não há sentido de você se preparar para isso. Tem até uma parte ali curiosa na Alice no País das Maravilhas, que trata de uma forma interessante desse aspecto. Quando a Alice está diante de uma encruzilhada e ela encontra o gato, o Cheshire Cat, e ela pergunta para ele qual é o caminho certo. Ele olha para ela e pergunta, aonde você quer chegar? Ela fala, não sei. Ele fala, então qualquer caminho pode ser o certo, tanto faz, né? E a educação funciona da mesma forma. Eu vejo muita gente preocupada com uma boa educação, com uma educação de qualidade, com uma educação com uma série de atributos e adjetivos. Agora, quando você pergunta de uma forma um pouco mais clara, de uma forma exigindo um pouco mais de consciência ativa do qual é o objetivo daquele processo todo, dessa educação de qualidade para quê? Fica-se num vácuo. Não se sabe exatamente ao que se está esperando, né? E isso é um problema, e um problema bastante sério. Porque é impossível não haver nada, né? A natureza é avessa ao vácuo. Vácuo, nesse sentido, não pode existir. A própria questão da condução. Se você não sabe aonde você está conduzindo, não quer dizer que esta finalidade não exista. Não existe esse lugar aonde você está chegando. A única coisa que quer dizer é que você não sabe que lugar é esse. E isso tem uma série de riscos e problemas, tá? Então, voltando. Eu tinha colocado aqui a dualidade da presença da família e do Estado na educação, porque essa dualidade é uma dualidade muito antiga, né? Que às vezes funciona de forma simbiótica, de forma colaborativa e às vezes funciona de forma disruptiva ou combativa. Mas, de toda maneira, o Estado e a família sempre vão ser os principais atores da educação de alguém. Por exemplo, quando você tem
na educação antiga, né, a figura da agogê, que é a educação espartana, como funcionava? Funcionava de uma forma bastante, hoje, barbárica, né, onde você retirava os filhos das famílias, né, dos esparciatas, e fazia ali um processo de educação voltado à formação do bom soldado. Diz-se que esse processo começou com uma figura semimítica chamada Licurgo, o grande legislador de Esparta, e assim era formada a elite espartana, né? Os espartanos, como tais, eram formados dessa forma. Então, aos 7 anos, eles eram retirados de sua família, passavam por um processo militar, onde eles passavam fome, lutavam, brigavam uns com os outros, eles eram incentivados a roubar, mas eles eram castigados se fossem pegos. Então, era uma educação toda voltada para que, quando ele estivesse formado, por volta de 20 anos, ele era um excelente soldado, um cidadão espartano. Nesse sentido, significava alguém que estava dedicado exclusivamente às questões de Estado. Certo? Por isso mesmo eles tinham uma série de privilégios, mas também uma série de responsabilidades. Dentro desse modelo educacional, você tinha uma série de coisas que até hoje podem ser aproveitadas com alguma adaptação. Há coisas de fato interessantes. Esse modelo de educação interessou muito o próprio Platão, né? Que a gente consegue ver elementos disso aparecendo nas obras dele, especialmente, por exemplo, no caso da República, quando ele mostra os cidadãos de prata. Os cidadãos de prata, obviamente, estão inspirados naquilo que era praticado em Esparta. Agora, isso é um modelo de educação que serve ao Estado, mas que estava perfeitamente de acordo com os valores familiares. Para a família, este era o modelo, a forma ideal para que ele fosse uma boa pessoa. Aquele que rejeitasse esse modelo também era rejeitado dentro dos termos do que era considerado alguém respeitável. Então, este é um modelo em que há uma certa coincidência entre os valores do Estado e os valores da família. Então, não há grande problema quando a educação está dentro desse modelo, porque não há quem vá trazer um elemento externo e disruptivo. Se essa educação é objetivamente boa, é um outro problema. Estamos tratando agora, em primeiro lugar, da questão daqueles que são responsáveis por ela, certo? Em Atenas, ainda para manter a educação antiga, o processo não era exatamente o mesmo. Lá eles entendiam ser mais adequado um aspecto de liberdade um pouco maior, certo? E uma também dedicação às artes, porque entendia-se em Atenas que esse tipo de dedicação exclusivamente militar não era necessário para o fortalecimento do Estado. E eis que tivemos ali 2 cidades-estado que rivalizavam uma com a outra em todos os sentidos. Então, isso é uma demonstração de que o objetivo visado com a educação, nos 2 casos, foi um sucesso. Eram modelos diferentes, mas para as finalidades a que todos tinham se proposto, eles foram modelos adequados. Porque ambas as cidades, elas tinham um grande poderio, uma grande influência, todas essas questões, e quando confrontadas também com um poder externo, que tinha outro modelo, tanto familiar, quanto educacional, quanto de Estado, essas coisas todas, eles tiveram condição de sustentar o seu modo de vida. Então, é um modelo que foi vitorioso em vários sentidos, certo? Em Atenas, você tinha mais a perspectiva do kalos kagatos, né, da kalokagatia, que é o bom e o belo, né? Então, você tinha que estruturar uma coisa que se conformasse àquela questão dos heróis homéricos, por exemplo, né? Você pega o próprio exemplo de Aquiles. Aquiles era um kalos, ele era belo, né? E Ágathos tinha a questão da responsabilidade, sabia o que devia fazer, era um homem virtuoso. Então, ele era entendido como um modelo. E a educação homérica foi também nesse sentido, pegando os modelos que eram retratados, especialmente na Ilíada, porque Aquiles era considerado, nesse sentido, o maior dos heróis, mas também na Odisseia, e também pegando a própria questão do Hesíodo. Então, era um modelo mais ligado também a essa perspectiva literária de buscar alguém de excelência para se inspirar. 2 modelos diferentes,
dois resultados diferentes e os dois eram modelos que chegaram aonde queriam. Passando um pouco mais para frente, você tem também um modelo de artes liberais, onde há uma outra perspectiva. A questão da participação do Estado nesse sentido já era muito mais esparsa e era importante que o homem tivesse alguma autonomia e tivesse também prioridades um pouco diferentes daquelas do mundo antigo, certo? Você tem ali já uma subordinação do Estado, poder temporal, ao poder espiritual. Então era muito mais interessante para todos que o poder espiritual ditasse o regramento, colocasse quais eram as questões mais importantes, desse toda uma cosmovisão, e essa cosmovisão seria o que, naturalmente, conformaria os valores tanto familiares como os valores do Estado, que, por sua vez, ambos determinariam o curso da educação, daquilo que seria propagado e perpetuado a partir do processo educativo. O que era, então, ali, por exemplo, usando essa perspectiva das artes liberais? Visava-se a construção de alguém que tivesse liberdade plena dentro das possibilidades humanas. Alguém que, diante do mundo, soubesse que caminho trilhar. Então, é uma perspectiva voltada também a essa questão da autonomia individual. O homem, assim, educado, tinha condições de interpretar o mundo e, consequentemente, a vontade de Deus e se pautar por ela. Também tinha condições de se expressar adequadamente, de fazer as coisas de uma forma minimamente ordenada, organizada, óbvio que também em reflexo, como uma representação daquilo que ele entendia ser a ordem do cosmos. Então, há esse elenco de prioridades. Essa determinação de objetivos sempre tem que ser clara, porque ela vai determinar qual é, obviamente, o melhor caminho para se chegar no resultado almejado. Agora, quando entramos na modernidade, nós temos uma circunstância que ocorreu historicamente e, naturalmente, teve uma série de consequências a partir disso, que é o advento do Estado moderno. O Estado moderno ele já começa a ser uma perspectiva de centralização, uma centralização de poder que, naturalmente, vai acabar gerando uma certa expectativa de sociedade. E essa expectativa vai ser construída ativamente por este poder central. Então, começa-se a pensar quais são as novas exigências, quais são as novas prioridades do Estado para exigir isso do novo cidadão. E essas necessidades, naturalmente, que com a emergência da burguesia, vão também sendo pautadas pela visão de mundo, como eu disse, pela cosmovisão desta classe social que agora estava em ascensão e com plenitude de meios. Então, a coisa vai começar a se transformar. Aquilo que era antes visto como uma perspectiva global, vai sendo reduzido como questões inúteis muitas vezes, ou questões contraproducentes, coisas que não levam a lugar nenhum, porque agora nós estamos entrando num tempo de utilitarismo. O que vale é a utilidade prática e imediata que nós conseguimos aferir de cada uma das atividades. Então, as próprias artes plásticas, que foram muito incentivadas até meados do século XVII, essa coisa, começam já a perder um pouco de espaço. Não que não haja, obviamente, incentivo e que deixe de ser um objeto de desejo, um objeto de comércio, etc., mas ela perde espaço enquanto elemento central da educação. O belo já não é mais visto como um elemento essencial para se formar alguém adequado, alguém bem criado, alguém bem formado. Ele já é um traço acessório, porque ele não cria nada útil. Apesar de muitos resistirem, a crítica marxista do modelo industrial, ela tem a sua pertinência.
né? E o que Marx chama de homo laboris, o homem que trabalha, o homem que se faz enquanto trabalha, é uma demonstração desse tipo de mentalidade. Tá? Então foram criados, inclusive, formas mais práticas de chegar a esse fim. Se o que nós precisamos agora é de alguém que produza, de alguém que trabalhe, nós precisamos criar também um modelo de educação que faça com que o homem fique mais eficiente. E a escola moderna tem a sua fundação mais ou menos nesse sentido, né? Por isso que ela é uniformizada. Vocês todos já devem ter notado que duas crianças, por mais parecidas que elas sejam, por mais condições análogas em que elas tenham vivido, dois irmãos, não são exatamente a mesma pessoa, tá? A mesma criação. Muitas vezes os pais se orgulham, às vezes de forma adequada, às vezes de forma inadequada, de terem dado a mesma educação para todos os filhos. Ela não gera os mesmos resultados. Ela nem leva em consideração as mesmas características. Então vejam, se o mesmo pai dá uma educação, vamos dizer assim, igual, para termos algum modo de comparação, já não é nem exatamente igual e nem leva aos mesmos resultados, imagine uma instituição que pega várias pessoas, de várias origens, com vários valores familiares diferentes, e coloca todas elas para serem uniformizadas, porque o que interessa agora é este resultado final de todos darem o mesmo produto. Né? É o saber que todas as pessoas formadas por esse processo podem ser inseridas na sociedade de uma determinada forma, que é o lendário e famigerado mercado de trabalho. Eu sei que eu posso exigir as mesmas coisas dessas mesmas pessoas porque elas passaram por esse processo, que é um processo razoavelmente longo e penoso, e a escola, que foi validada pela sociedade, atesta que eles têm condição de ocupar determinados espaços. Então a coisa agora tem esse formato, esse modelo, esse objetivo. E as famílias, naturalmente, como parte da sociedade, tanto no sentido formativo da sociedade, quanto no sentido de consequência dessa sociedade, acabam comprando essa ideia. Né? Então, por mais que as pessoas digam que não sabem aonde a educação deve levar, que elas querem que seja uma educação boa, sem saber exatamente o que isso significa, isso necessariamente significa isso que eu estou colocando agora. Necessariamente significa, se você não faz nada diferente deste modelo que existe, que o seu filho vai ser educado, seu filho, seu sobrinho, seu raio que parta, ele vai ser educado para ser um bom funcionário. Esta é a dinâmica, certo? Agora, mesmo essa ideia começou a ter algumas modificações em tempos mais recentes. Então, esse modelo industrial, ele obviamente já sofreu uma série de mudanças, mas ele ainda existe, persiste como um dos elementos fundamentais do objetivo da educação atual. Agora, eu falei que houve uma valorização crescente da criança nos últimos tempos, que é uma valorização que tem o seu aspecto positivo e o seu aspecto negativo. Né? Então, hoje, como a coisa está funcionando mais ou menos? Hoje funciona com essa história de formar cidadãos. Vocês percebam que formar cidadãos sempre foi a tônica da educação desde sempre. Porque a educação vai ser, obviamente, uma forma da pessoa se comportar de forma cada vez mais adequada dentro do modelo onde ela existe. Certo? Sempre tem algo a ver com o Estado e com a sociedade em alguma medida. Então, a formação do homem cidadão é quase que uma necessidade imperiosa. Agora, o que é essa cidadania e em que medida ela é razoável? Aí sim é uma coisa que precisa ser pensada, precisa ser refletida e uma decisão precisa ser tomada nesse sentido. Decisão essa que normalmente é tomada pelos pais, em primeiro lugar, porque a da escola já está tomada desde sempre. E que os pais também vão ter que arcar com as consequências das suas decisões, certo? Como que é esse último modelo que eu falei que tem um aspecto positivo e um aspecto negativo? Na tentativa de valorização da criança pelo que ela é, que é uma coisa boa,
resolveu-se também valorizar aquilo que a criança não é, mas que parece fazer parte da infância de forma assim, indestrutível, de forma inerente. Então, hoje nós temos uma valorização da infantilidade e não da infância. Tá? Então, você pode ver que já estamos numa situação onde há muitos adultos com síndrome de Peter Pan, né, que não querem crescer, não querem assumir responsabilidades, detestam essa circunstância da vida adulta, né, sofrem muito com isso, reclamam muito dessa condição em que eles foram colocados, né, a princípio, sem a sua prévia concordância. E esse modelo vai sendo, aos poucos, introjetado também nas crianças de alguma forma. Então, é uma infantilização generalizada da educação acontece, certo? Na medida em que ela não interfere nos outros objetivos da formação do chamado cidadão. Então, o que é entendido como um cidadão adequado e que as escolas vão, em alguma medida, trabalhar por isso, sim, e os pais também vão trabalhar nessa medida, enquanto eles não tomam uma decisão diferente e fazem um encaminhamento diferente a despeito da presença da criança na escola. Certo? Que é, você está formando uma pessoa que, preferencialmente, trabalha bem, tem até ideias criativas, aquela história de uma perversão do que se chama vocação, né? A vocação, ultimamente, é entendida como o emprego em que você vai se dar melhor, o que é, assim, sacrílego, né? Essa percepção de vocação, como se todos os empregos existentes hoje fossem expressões mesmas da realidade última do que a pessoa pode fazer, né? A história do quando eu crescer eu vou ser sei lá o quê. Todos os outros aspectos da vida ficam descartados, porque você já escolheu qual é a profissão que vai representar a sua vida inteira. Então, as pessoas foram reduzidas às suas profissões. Quando você pergunta para a pessoa o que você é, e você espera uma resposta de profissão, já é uma ofensa e todo mundo tinha que entender como ofensa, né? Então, esse é um aspecto. E enquanto você não está fazendo o seu papel social, você precisa entender que aquele seu tempo livre é um tempo de lazer. E não cuidado, hein? Não é um lazer, não é um ócio construtivo, é lazer de preferência no sentido mais absolutamente despropositado possível. Por quê? Porque aquilo que é esperado de você enquanto cidadão consciente, seja lá o que eles querem dizer com isso, é a sua disposição de trabalho. Se você não está trabalhando, o ideal é que você esteja descansando para trabalhar melhor no dia seguinte. Então, as formas de descanso e de lazer vão ficando cada vez mais viciantes, cada vez mais vazias de propósito também, porque fica num processo de retroalimentação. Trabalho para sustentar os meus prazeres que sustentam a minha vontade de trabalhar, que sustentam os meus prazeres, que sustentam a minha vontade de trabalhar. Certo? Que é um processo que vai dar um problema em breve, porque com o passar do tempo e das gerações, elas vão percebendo que vale muito mais a pena você se divertir cada vez mais e ter um lazer cada vez maior do que você se sacrificar no trabalho. Então você vai abrindo mão da sua produtividade para você, obviamente, passar mais tempo aproveitando, porque é isso que foi colocado como o objetivo último da vida. Nós precisamos ter dinheiro e trabalhar para sustentar o nosso tempo livre. O que a princípio não está de todo errado. O problema é que o que significa esse tempo livre? O que significa esta vida propriamente humana que existe fora do trabalho? Aliás, ultimamente ela só existe fora do trabalho, que nós nem sabemos. Então é para isso que serviria uma boa educação. A boa educação, então, na verdade, serve para quê? A boa educação serve para te colocar no caminho adequado a se viver uma vida propriamente humana. Que, sem descartar as necessidades absolutas que nós temos dentro de um substrato social, ou seja, nós temos sim que trabalhar, nós temos uma série de responsabilidades que foram colocadas de uma forma, vamos dizer assim, fora do nosso controle, sim, mas nós nos aproveitamos delas para ter a nossa vida do jeito que nós as conhecemos. Então, aquela história de um saudosismo estranho, do seria tão bom ter vivido numa época que não é a época que eu estou vivendo, ela vem com uma série de inconvenientes que ninguém costuma lembrar, com toda
todos aqueles confortos e comodismos que nós já estamos acostumados. O mundo era melhor que seja no medievo, onde as pessoas sabiam qual era o valor certo das coisas. Eu duvido que as pessoas que dizem isso estão dispostas a viver sem o conforto da vida moderna. Sem eletrodomésticos, sem eletroeletrônicos, essas coisas todas, viver uma vida simples, onde você tem que trabalhar o dia inteiro para se sustentar. Onde você tem uma dedicação exclusiva à subsistência, praticamente, e consegue ali fazer as outras coisas porque você não tem a liberdade de fazer outra coisa. Tem esse aspecto também. Nós hoje vivemos numa circunstância onde nós temos uma liberdade constrangedora. A liberdade hoje, para nós, ela é ampla o suficiente para que nós queiramos errar contínuas e repetidas vezes. E depois, naturalmente, nos arrependemos disso e ficamos saudosos de uma circunstância onde nós não tínhamos liberdade para tanto. Ou seja, o que muita gente quer, no final das contas, é deixar de ser humano para aproveitar as benesses do mundo animal. Certo? Não é para isso que serve a educação. Educação, ao contrário, serve para você se tornar cada vez mais humano. É isso que eu entendo como o objetivo da educação. Educar para quê? Para que você seja cada vez mais você. Para que você não se perca misturado na multiplicidade, na indivisibilidade absoluta da massa humana, que mal sabe dizer o próprio nome quando é confrontada. Porque o nome dela não significa nada, ela é só mais um. Qual é esse objetivo tão grande da educação que deve ser preservado? É de você ser você e mais ninguém. E isso significar alguma coisa. Então, é isso que nós vamos tentar colocar dentro deste modelo, dentro dessa perspectiva, e eu vou tentar, dentro da minha medida, ajudar a enxergar. Quais são as formas que nós temos hoje de tentar alcançar este objetivo? O de, mesmo sem sair do nosso meio, da nossa circunstância que nos foi colocada, não depende de nós muitas vezes, e nós temos sim que nos conformar a ela em alguma medida, como a despeito disso, conseguir fazer com que esta individualidade emerja e sirva para alguma coisa, não só para a sociedade em si, mas que sirva para cada um de nós também. Este é um valor importante que as famílias têm que preservar, a despeito da ação do Estado. O Estado não tem como preservar as individualidades porque ele lida com grandes coletivos. Ele está fazendo justamente a uniformização de todos para os seus princípios e as suas prioridades, naturalmente, que muitas vezes são ruins e muitas vezes são adequadas. Qual é o papel da família nesse processo, então? Preservar a individualidade de cada um. Porque é justamente na família onde ela aparece. A criança não nasce de lugar nenhum. Ela nasce de um pai e uma mãe específicos, ela é criada numa situação específica. E ela tem sim as suas características específicas que muitas vezes sua família consegue perceber e consegue lidar com elas de forma adequada. É este o ponto em que nós estamos. O que nós podemos fazer dentro desta circunstância para preservar, incentivar e melhorar essas características para que, dentro de uma circunstância coletivizante por necessidade, ela não só se perca, como ela mostre a importância do indivíduo. E isso seja importante para a própria coletividade também. Esta é a circunstância em que nós estamos agora e o passo que pode ser dado para que a educação volte a servir para alguma coisa. Alguma coisa além daquilo que é absolutamente mecânico ou pervertido, que é justamente o abandono do indivíduo. Então, espero que ao longo do curso essas coisas fiquem mais claras e que, obviamente, sejam úteis para a consecução desse objetivo.